Bom, agradeço o convite para falar sobre a monitoração remota. Tem muito a ver com a palestra que foi falada anteriormente, então vou dividir em 3 momentos, a respeito a complicações pós-operatórias, a percepção do paciente, quais são as estratégias mundiais utilizadas para monitoração e como que se planeja fazer essa monitoração remota do paciente. 3 pontos são importantes para a gente ter sucesso na cirurgia de coluna. Primeiro é alinhamento da expectativa e percepção do paciente em relação à cirurgia. Vocês viram o ERAS-2 que o Michael Eng apresentou, que tinha a enfermeira dele fazendo o vídeo para aconselhamento do paciente. Isso aí é importante, é a preparação do paciente. O paciente tem que saber qual é a função dele. Segundo, ter um bom planejamento cirúrgico e um bom monitoramento pós-operatório. O que muitas vezes é difícil, porque a gente está sendo constantemente pressionado pelo seguro de saúde, pelo diretor do hospital, em dar alta o mais precoce possível pelo paciente. E a cada vez mais a gente faz cirurgias mais complexas. Que isso remete ao ponto 3, reconhecer, identificar e tratar complicações pós-operatórias. Esses 3 desafios são importantes para a gente obter sucesso em cirurgia de coluna. Quando a gente fala em monitoração digital, é qualquer uso de telecomunicação a fim de ter informações constantes ao passar do tempo em toda a resposta do paciente para mudar qualquer tipo de tratamento. A gente fez inicialmente uma revisão sistemática nos últimos 18 anos no PubMed a respeito de monitorização remota, e o que a gente observou foi um aumento progressivo das publicações sobre monitorização remota, principalmente nos Estados Unidos, e somente 4 casos, 4 publicações de monitoração remota em pós-operatório. A maioria das monitorações remotas são pacientes clínicos, principalmente cardiovascular e diabéticos. Então, aqui se mostra uma necessidade da gente poder ter estudos, pesquisas, investigações nessa parte, uma vez que os impactos positivos dessas monitorizações são em torno de 80% de mudança do tratamento e diminuição do custo. Essa foi a questão clínica lançada. Será que a monitoração remota dos pacientes traz benefício aos pacientes e ao convênio, à fonte pagadora nas cirurgias de coluna? Então, para se responder isso, a gente teve alguns passos para dar. Primeiro, desenvolvimento de um sistema seguro, aprovado pela ANS, aprovado pelo Conselho Federal de Medicina, em que toda a informação que está dentro desse sistema é sigiloso. Todo mundo sabe que o WhatsApp não é para a gente manter as informações de pacientes e tudo mais, mas esse é um sistema seguro e aprovado para isso. Construir um dashboard, um quadro que permite mensagem de texto, voz e imagem ao vivo com o paciente, e definição de protocolos, o que eu quero do paciente de informações para saber a evolução dele. O próximo passo foi treinamento da equipe de monitoração, que é multidisciplinar, enfermeira, nutricionista, psicóloga e educador físico. São 4 pessoas extremamente importantes para a primeira parte, que é a preparação do paciente para a cirurgia, e depois da cirurgia, orientação do paciente dos cuidados pós-operatórios e até da promoção da saúde. Foi feito um estudo piloto com alguns pacientes para melhorar o sistema e se iniciou um estudo prospectivo que tem a aprovação do Conselho de Comitê de Ética e do hospital. Então, praticamente, esse aqui é o segmento dos pacientes. Os pacientes são avaliados. Os pacientes que têm indicação de cirurgia de coluna é aconselhado a eles e perguntado a eles se eles querem participar do programa. O paciente adere ao programa, ele baixa no celular dele o aplicativo, recebe uma pulseira e uma balança digital que constantemente vai mandar para o sistema todas as informações do paciente. Vocês viram as medidas de passos, exercícios físicos, isso tudo a gente tem. E o paciente é monitorado diariamente por essa equipe de monitoramento, mas não é um monitoramento passivo, é um monitoramento ativo, com conversa, com mensagens diárias de ambas as partes. O paciente interage muito com o monitoramento e o monitoramento devolve as perguntas, as respostas, tira as dúvidas dos pacientes. E aí que entra bem a psicóloga e tudo mais para diminuir
esse conflito, muitas vezes, que o paciente tem em relação à cirurgia e o pós-operatório. O especialista, o médico, também tem acesso contínuo de tudo que está sendo feito, ele recebe também todas essas informações. Então, praticamente, essas informações são emitidas para o paciente recebe, através do telefone, as mensagens para preenchimento de vários questionários, que é para compreensão melhor das condições do paciente, condições de funcionalidade, dor, qualidade de vida, estado mental e etc. Isso é encaminhado tanto para a equipe como para o médico. Tem alguns sinais de alerta que se coloca, que dependendo dos resultados dos questionários e tudo mais, acende um alerta e rapidamente é dado retorno ao paciente. Isso aqui são os resultados preliminares. Em torno de 2/3 dos pacientes se mantêm ativos na plataforma, com alto engajamento de informações, de passagem de dados, de respostas e questionários. A gente consegue instituir no paciente mudança cultural, mudança de performance do paciente. E aqui vem os cuidados pós-operatórios, que é estimular o paciente a fazer exercício, perder peso e tudo mais. A gente sabe que essas coisas a gente já comunica para eles desde o início do programa, porque o resultado final de sucesso não depende simplesmente da cirurgia, mas dessa interação que o paciente tem, ele, o cirurgião, e os cuidados com ele no pós-operatório. Essa aqui é uma ideia do dashboard, com todas as informações, desde estado mental, como o paciente está de humor, qualidade do sono e tudo mais. Aqui nós temos informações que o paciente encaminha para a central de monitoramento. Isso aqui é tudo ambiente seguro, é ambiente sigiloso, não tem problema aqui. Se pede que o paciente bata foto todos os dias da ferida operatória e encaminhe, ou seja, a gente pode dar alta para o paciente com um dia. Vocês viram a palestra do Michael Wang? Essas cirurgias complexas e tudo mais, menos de um dia o paciente vai para casa. A gente não pode se descuidar com o cuidado pós-operatório. E aqui o paciente bate a foto, encaminha todos os dias, é revisto as fotos, o cirurgião tem acesso a isso, assim como a equipe do monitoramento. Qualquer coisa que a equipe do monitoramento desconfia, ela comunica o cirurgião ou manda mensagem para o cirurgião. Se pode ter essa atividade síncrona com o paciente, assim como colocar figuras. Em relação ao monitoramento, se monitora a atividade física e todos os questionários e monitoramentos vêm com escala para a gente avaliar. Esses são praticamente os questionários, passar rapidamente sobre eles. Esse aqui é o EQ5D, então nós temos aqui, eles não conseguem, a data da cirurgia, aqui a resposta aos questionários e a evolução no tempo. Tanto o EQ5D quanto o VS, o OSESTRI. Então, tudo isso é obtido e é planejado, o paciente responde no pré-operatório, é avaliado isso com o paciente, se prepara o paciente para a cirurgia e se faz o acompanhamento pós-operatório. De uma maneira geral, os pacientes, eles ficam satisfeitos, eles ficam seguros, eles muitas vezes reduzem a ingestão de medicação, porque eles sabem que qualquer coisa que eles precisarem, eles vão ter alguém do outro lado que vai estar respondendo às dúvidas deles. Os eventos e avisos em relação à dor, que foram 32, ou em relação à ferida, foram rapidamente detectados e manejados. Se diminuiu a necessidade de levar o paciente para o consultório de 12 vezes que os pacientes iriam se não tivessem essa técnica remota, que não era programada, e em relação à emergência do hospital, 3 vezes. Então, como take-home message, realmente aumenta a qualidade do monitoramento, aumenta a qualidade dos nossos serviços, a gente dá mais segurança ao paciente, identificação precoce das complicações. O paciente ele fica mais engajado e satisfeito, e isso é continuado com o paciente, porque o paciente tem que aprender os cuidados que ele tem que ter no dia a dia para se manter adequadamente e com sucesso a cirurgia. Isso promove a mudança das atitudes e comportamentos. Obrigado.